um tema que se chama Estratégia da Compreensão. Nós temos aí o emblema das Nações Unidas, cercado por 2 ramos de oliveira que representa a paz que todos ansiamos nesta terra, que infelizmente parece que está tão longe de ser alcançado, né? E estratégia por quê? Porque sempre é algo que nós queremos buscar, nós queremos alcançar. Por isso eu usei este termo, estratégia. Nós trouxemos alguns lembretes das nossas pesquisas, que foi Joelma Lima, através da estratégia do amor, no Evangelho de Lucas, Joana de Ângeles, Convites da Vida, e Irmão José, na psicografia de Bacelli, Vigiai e Orai. E eu sugiro 2 objetivos que nós gostaríamos que nós refletíssemos quando terminarmos o tema de hoje. O primeiro deles é que nós possamos aceitar com sabedoria e gratidão as pessoas que cruzam nosso caminho e as situações que essa pessoa vivencia. Lembrando que todos nós somos seres humanos, portanto, irmãos e filhos do mesmo Deus. E Chico, no segundo objetivo, nos lembra que antes de julgar, busquemos entender o nosso próximo. Jesus também nos lembra muito isso, né? Não julgues, porque um dia você vai ser cobrado pelo seu julgamento. Eu gostaria de começar com uma frase dita por um filósofo chinês, Confúcio, dita há mais de 500 anos antes de Cristo. Portanto, quando nós estudamos os livros de André Luiz e de Emmanuel, eles falam que são precursores de Jesus, né? E Confúcio, ele diz o seguinte: eu não procuro saber as respostas, eu procuro compreender as perguntas. Porque é normal ao ser humano acreditar que tem resposta para todas as perguntas. Nós somos mestres nisso, né? As pessoas, às vezes, nem bem começam um tema em cima da conversa com a gente e a gente já está dando lição de sabedoria. Não, faz desse jeito, daquele outro. E é comum a gente ver isso, não é? As pessoas gostam muito. Olha, eu não consigo fazer o meu arroz direito. Aí já vem uma aula de culinária, né? Não, mano, tu faz desse jeito e tal, né? Às vezes eu costumo observar muito isso pelos lugares que eu ando. Às vezes no supermercado, né, a gente vê as pessoas botando o telefone no Viva Voz, né? E andam para cima e para baixo, dando aula para a pessoa que a gente não sabe quem é que está do outro lado lá. Nem se preocupam que se estão perturbando os outros. Mas é a tal história, não é? A gente acha que tem resposta para resolver o problema de todo mundo. Mas não é bem assim. Portanto, quando alguém nos faz uma pergunta, nós temos que aprofundar melhor, reflexionar melhor sobre o que aquela pessoa estava querendo de nós, não é? Nós temos que nos permitir entender quais seriam as possíveis respostas, considerando que há uma grande diferença entre ouvir e escutar. O ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da audição, é fisiológico, portanto, não é? Ele não depende da nossa vontade, a não ser que nós tapemos os ouvidos. Se nós tapamos os ouvidos, nós não vamos ouvir. Independente disso, a gente está aqui e vocês estão me ouvindo. Mas escutar o que é? É uma ação que não depende do fisiologismo. Depende da nossa vontade em nós prestarmos atenção. Portanto, nós temos que tentar compreender o que aquela pessoa está querendo nos falar, nos pedir. Trata-se de uma questão de afeto e capacidade de reconhecer as emoções da outra pessoa. É comum a gente, às vezes, numa conversa, né, está falando com alguém, a pessoa está nos ouvindo.
Aí, de repente, ela diz: o que foi mesmo que você falou? Né? É comum isso acontecer, porque nós estávamos ouvindo, nós não estávamos escutando, nós não estávamos concentrados em dar uma atenção para aquela pessoa. Por isso nós falamos em prestar atenção, em empatia. E muitas vezes queremos resolver o sofrimento dos outros sem escutar, como nós falamos há pouco, não é? Apenas com nossas opiniões. A pessoa nem bem começou, como eu disse, e a gente já vem com um bocado de opinião para resolver o problema. Quando se trata de criança, isso é muito mais sério, é muito mais importante. Nós temos que ter com a criança aquilo que nós chamamos de escuta afetiva, porque não se resume na ação de ouvir. Com a criança, nós temos que ter mais cuidado, nós temos que ter entrega, temos que ter disponibilidade de tempo. Hoje, o que acontece? A criança vem e puxa a camisa do pai, da mãe, ou fica em pé lá. Pai, isso assim, assim. Minha filha, agora eu não posso. Espera aí um instantinho, aí estamos na rede. Né? Aí vai com a mãe, a mesma coisa acontece. A criança está querendo fazer uma pergunta e a gente não tem o tempo. Depois eu te explico, meu filho. Depois eu te explico, isso vai passando. Nós nem nos damos conta que aquela recusa naquele atendimento, naquela ocasião, é muito importante para aquele ser que está crescendo, porque, do contrário, ele vai levar isso para o resto da sua vida. Daí porque a importância de entendermos a escuta afetiva. O que significa essa escuta afetiva? É que o que as perguntas transmitem como sentimento. O que ela quer dizer de sentimento que vai naquela pessoa naquele momento. Dessa maneira, a compreensão, como é o título do nosso tema de hoje, passa a representar um sentimento de benevolência e complacência de alguém, ou seja, quando há o entendimento das emoções ou do comportamento de outra pessoa. Isso é muito importante. Nós temos que entender a emoção e o comportamento da outra pessoa. Entretanto, as duas palavras, compreensão e tolerância, elas andam juntas. Uma não está desligada da outra. Se nós temos compreensão, nós temos que ter tolerância, porque ela representa as relações harmoniosas entre as pessoas. Esclarecendo um pouquinho mais, compreender é adentrar na realidade do outro. Vejam esta frase: mesmo que isto não signifique conivência com seus princípios e atitudes. Eu posso não aceitar. Eu não posso ser conivente, mas naquele instante em que aquele outro ser precisa de mim, eu tenho que compreender. Tenho que ser conivente com aquele que está pedindo ajuda. E tolerar é o ato de agir com condescendência. Outra frase importante para nós reflexionarmos. É a aceitação perante algo que não se quer ou não se pode impedir. Por isso é muito importante a conexão entre as duas frases. A compreensão e a tolerância, elas têm que estar o tempo todo ligadas. Vejam, não se quer ou não se pode impedir. Então é algo muito maior que vai dentro de nós, como nós vamos ver mais à frente, do nosso egoísmo, de jogar os nossos sentimentos para o lado e tentar entender o sentimento do outro. Voltando ainda, a compreensão torna-se uma qualidade relativa à aceitação do outro. Quando eu compreendo, eu passo a aceitar o meu próximo. É fundamental, portanto, para estabelecer uma relação de empatia, que representa não só a compreensão,
mas a ideia de se colocar em seu lugar. Ou seja, e se fosse comigo, como eu estaria agindo? Então, isso é muito importante neste ponto da compreensão. A primeira coisa que nós temos que fazer, e se fosse comigo? Porque muitas vezes nós não nos colocamos na posição daquele outro. E aí nós não temos como entender. Essa empatia é aquele estado em que nós temos que demonstrar para o outro que ele pode confiar na gente. Porque se nós não temos essa empatia, nós não temos como ajudar o outro. Portanto, nós fomos buscar em Lucas, que nos conta no Evangelho, o diálogo que Jesus teve com o mestre de Israel. Ele diz que certa feita, o mestre da lei tentou colocar Jesus à prova, dizendo: quem é o meu próximo, Senhor? Era apenas uma provocação. Como sempre, Jesus não dava uma resposta direta. Ele ia buscar uma metáfora, ia buscar uma parábola para ensinar melhor. E dessa maneira, ele narra uma parábola que de vez em quando é falada aqui. A parábola do bom samaritano. E ele continua nos contando o seguinte: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que depois de o despojarem, espancaram-no e o abandonaram, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, que ao vê-lo, passou ao largo. Virou o rosto: isso não é comigo, te vira aí, sozinho. Além dele, passou pelo mesmo caminho um levita, que também viu aquele moribundo que precisava de socorro. Mas também não é comigo. Vou em frente. E aí, quem aparece? Um samaritano que estava de viagem e vendo, encheu-se de compaixão. Esta é a palavra-chave que também nós vamos completar. Que completa o que nós estamos falando de compreensão e de tolerância. E este homem, então, se enche de compaixão pelaquele que estava precisando de ajuda. Jesus, portanto, ele reforça isso. Ele reforça nessa parábola exatamente a compaixão que deve ser aplicada a todas as pessoas. Que nós temos que adentrar no sofrimento e compartilhar da dor daquela pessoa. Jesus nos ensina que a compaixão é um ato de amor. E ele define o próximo num contexto muito amplo. Ele nos diz: aceite o próximo como ele é. Não tente modificá-lo. Você tem que aceitar do jeito que ele é. Isso que ele nos transmite através dessa lição maravilhosa que é a parábola do bom samaritano. Portanto, Jesus nos lembra que a compaixão não tem que depender de hora. Você não pode esperar uma hora para ter compreensão com seu semelhante. Não pode esperar o lugar certo para agir. Também você não tem que olhar aquela pessoa de maneira diferente. Ela precisa, então você tem que ajudar. Da conveniência da situação. E Jesus nos lembra que depende unicamente do tamanho do coração de quem vê a necessidade. Então é algo intrínseco dentro de nós, da bondade que tem que termos dentro de nós. Ela depende, portanto, do tamanho do nosso coração em agir em prol daquele próximo que está necessitado. Paul Ricoeur, ele é um filósofo francês que nos ajuda
a falar um pouco sobre os personagens que Jesus coloca nessa história. Ele nos diz que eles são apresentados, Jesus apresenta aqueles personagens como categorias sociais, mas ele tem uma finalidade, como nós vamos chegar lá. Cada um daquelas pessoas estava revestido de uma determinada função na sociedade e, portanto, absorvidos pelos seus nobres e santos ofícios. Lembrem que nós colocamos isso entre aspas. Cada um deles, não. Eu sou de um top de classe que eu não posso me rebaixar para ir prestar ajuda a alguém. Portanto, essas pessoas que Jesus cita, elas não tinham disponibilidade nem vontade para socorrer aquele pobre. Portanto, para a surpresa que o encontro requer, eles foram pegos com uma surpresa e não agiram. Vamos esclarecer um pouquinho mais essas pessoas, esses personagens citados por Jesus. Quem é o sacerdote? O sacerdote, no templo, ele era o servo da lei. Portanto, ele era obrigado a agir com misericórdia, mais do que qualquer um dos outros. Ele tinha que ter misericórdia pelos outros. Ainda mais, ele dizia os outros que ele era consagrado a Deus. E nesse exato momento estava a caminho de casa após ter cumprido o seu turno no serviço do templo. Entretanto, o que acontece? Ele tinha deixado Deus no templo, ele esqueceu. Deus era só enquanto ele estava lá, nas funções religiosas do templo. Eu saio, eu não tenho mais compromisso nenhum com Deus. Portanto, ele não tinha nem tempo, nem compaixão pelo seu companheiro desafortunado judeu. Vejamos o outro personagem. Mas antes, eu pulei um pouquinho, o que incomodava o sacerdote? Por que ele não ajudou? Primeiro, a identidade do próximo. Ele se preocupou quem era o seu fulano de tal que estava ali ferido. Ele devia ajudar, mas ele não fez. Como judeu, ele só considerava próximo aquele que pertencesse ao povo da aliança. Se não era pertencente ao povo da aliança, então não conta comigo para nada. Vamos em frente. E o levita? O que é um levita? O levita ele é um servo do templo. É como se fosse hoje o sacristão nas igrejas católicas. Ele é um ministro de adoração e intérprete da lei. Ele também não prestou assistência. Deixou o homem do jeito que estava lá. Mas por que Jesus introduz esses dois personagens na parábola? Qual a finalidade, qual o objetivo de Jesus? Jesus queria reprovar aquela religião que dizia ser falsa, sem coração, destituída de compaixão. Então eles eram religiosos, mas eles não tinham compaixão pelo seu próximo. É uma religião formal, altamente organizada. Por quê? Porque Jesus vinha mudar tudo. Ele vinha proclamar uma doutrina que arruinaria pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Foi esse o objetivo de Jesus com aquele mestre da lei também. Ele queria exatamente mostrar uma religião falsa, que não estava preocupada com o próximo. E também, o que ele queria? Revelar no bom samaritano o verdadeiro espírito da religião em sua essência. Era esse o objetivo de Jesus mostrar para aquele homem que lhe perguntou: quem é o meu próximo, Senhor? Vamos um pouquinho de história, não faz mal, né?
Quem eram os samaritanos? Os samaritanos, eles habitavam a Samaria. Depois eu vou mostrar um pouquinho do mapa, um resumo aí do mapa, para a gente ter uma ideia do que é, por que essa diferença, por que acontecia essa divergência entre os samaritanos e os judeus. Uma região um pouquinho mais ao norte da Judéia. Os samaritanos, eles não tinham origem judaica. Não é que tivessem, como nós vamos esclarecer um pouco, mas vamos ver o porquê da situação histórica. Os judeus diziam que eles não eram puros em termos raciais. Portanto, eles deveriam ser desprezados pelos outros judeus. Embora eles morassem próximos, eles não se consideravam e nem se tratavam como próximo no sentido moral da palavra. Quer dizer, o outro podia estar morrendo ali, mas ele não pertencia à classe judaica. Então, morre aí que não é comigo. E isso Jesus estava chamando a atenção para essa mudança de paradigma. Como eu disse um pouquinho de história, na época de Jesus, a Palestina tinha mais ou menos essa configuração. Essa região mais embaixo aí, que vocês estão vendo, era o tempo todo em guerras, muito antes de Jesus, na época de Jesus e até hoje, né? Até agora, há instantes, a briga continua lá. E aí, nessa época, a Judéia, que você vê mais abaixo um pouquinho, foi conquistada novamente, porque era conquista e volta e tal, aquela confusão que está até hoje. E como o povo os judeus tinham sido vencidos, eles foram levados para outro país como escravos. Os samaritanos, que também estavam na mesma região que também eram judeus, foi uma parte só que foi levada como escravo. Outra parte ficou. E aí o que aconteceu? Como tinha pouca gente, começou a migrar povos mais do norte para a Judéia, para a Samaria. E aí os samaritanos começaram a casar com as mulheres que estavam chegando. E, portanto, procriaram. Por causa disso, de terem uma geração que não era compatível com o que os judeus achavam, eles não eram considerados. Porque no Torá diz lá que eles jamais devem casar se não for com alguém do próprio grupo. Só por causa disso, você não presta mais. E isso ainda permanece, porque o Torá é seguido à risca. Os judeus têm que casar com uma mulher judaica, porque se tiver filho, fica aquela confusão, se foi a mulher que casou, se foi o homem, e aí gera aquela confusão toda, e aí não é considerado judeus. Mas quem quiser um pouquinho mais de história, vai dar uma procuradazinha para entender melhor essa história toda. Voltando ao samaritano. O samaritano não estava se preocupando com aquele fato daquele homem estar ali, o que ele era. Ele estava de viagem, mas ele não pensou duas vezes em mudar o caminho e tomou uma conduta imprevista que surpreendeu a todos. Ele estava disponível e sem recurso a nenhum critério de conduta social. Ele não se preocupou com nada. Ele foi em socorro daquele que estava precisando. E qual é o enredo que Jesus quer nos passar? O encontro. Esse encontro que foi acontecendo com a pessoa que menos eles esperavam, que era um samaritano. Como nós temos outros casos, quando Jesus pede água para uma das mulheres de Samaria, né? E o que significa esse encontro? O encontro representa o quê? Transforma uma pessoa presente à outra. Nesse instante, torna um presente ao outro. Por isso
saber quem é o meu próximo. Voltando lá à pergunta, Senhor, quem é o meu próximo? Para nós, exige um esforço muito grande para nós adentrarmos na realidade do outro. Nós temos que fazer isso. Vislumbrar as motivações daquela outra pessoa. Mas para isso nós temos que entender a nós primeiro, as nossas atitudes. Será que eu tenho cuidado para com o meu próximo? E a minha compaixão, como anda? Eu tenho compaixão pelo meu semelhante? Eu posso cooperar? São questões que nós temos que refletir. Portanto, o exercício da compreensão, ele é uma via de mão dupla. Quando eu identifico as minhas limitações, eu passo a compreender as limitações do outro, porque todos nós temos limitação. Muitas vezes nós não fazemos uma autoanálise, nós não fazemos um exame de consciência dentro de nós e achamos que a gente não tem limitação nenhuma. Por isso, a compreensão ela exige a presença de algo muito importante, que é a humildade. Quando nós somos humildes, sem sermos subservientes, isso é muito importante, nós conseguimos olhar para o nosso próximo diferente. Por quê? Porque toda criatura, seja ela qual for, ela merece ser respeitada. Mas existe ainda um grande obstáculo para que nós possamos compreender, que é o egoísmo. Esse egoísmo enorme que muitos de nós ainda cultivamos porque somos imperfeitos, trazemos de outras vidas ainda dentro de nós isso, ele nos exacerba, ele faz crescer dentro de nós a importância. Não, eu sou importante, o sacerdote lá, porque ele era o maioral lá do templo, então eu tenho muita importância. Devido à minha importância, eu não vou me rebaixar para dar uma ajuda para aquele pobre que estava precisando. E outra coisa também é a infalibilidade. Infalível, só Deus. Nós somos falíveis, nós temos falhas e o nosso objetivo é buscar consertar essas falhas dentro de nós. Isso tudo junto, esse egoísmo, a importância que damos demais ao status, essa a infalibilidade que nós achamos, gera o quê? A intolerância. E é isso que está destruindo a humanidade. Se não fosse esse excesso de egoísmo dos governantes das nações, nós teríamos um outro mundo mais cheio de paz, mais harmônico, etc. Por quê? Porque o presidente lá de determinada nação manda os jovens, muitos senhores de família, para o campo de batalha. E lá são mais de 500 mil jovens morrendo. Mas eles não vão para lá. Eles estão no conforto, no ar-condicionado, se alimentando bem, dormindo a hora que querem. Mas aqueles jovens estão lá, passando frio, passando fome, sendo mortos a qualquer instante. Por quê? Simplesmente pelo egoísmo. Querem mostrar poder, achando que o amanhã não chega a morte para eles. E nós já vimos isso tudo durante a história. Aqueles que quiseram conquistar. Passa um tempo, se sofrem muito, mas eles também são mandados de volta para outros planos para aprenderem um pouco. Eu tenho uma arte aqui para mostrar exatamente essa intolerância que gera nas pessoas. Veja esse quadro. O homenzinho aí diz assim: não tenho religião, não sou nordestino,
porque o nordestino era discriminado. Não sou negro, não sou gay. Então, por que estou apanhando? O rapazinho lá, o portão, simplesmente diz: eu não gostei da cor do seu sapato. Vejam que essa intolerância onde chega é apenas uma força de expressão nessa charge aqui para mostrar exatamente isso. Por algo minúsculo, nós somos intolerantes. E a gente está vendo isso a todo instante nos noticiários. As pessoas estão cheias de intolerância, em todo canto, né? Agora, recente, lá em São Paulo, só porque um cortou o outro, o cara sai do carro com um revólver e atira atrás. Que é isso? Intolerância. A gente convive também aqui na nossa cidade. O nosso trânsito já não é como era antigamente. Eu lembro bem, a gente ia... Mudou muito, né, Marisa? Antigamente a gente ia no 95, pedia passagem para o lado direito, o lado esquerdo, o de trás recuava um pouco, deixava passar. Hoje, não faça isso, porque ele vai te acelerar, ele vai te bater. Por quê? Porque nós somos cheios dessa intolerância. O egoísmo. Não, a passagem é minha, a estrada é minha. Então eu tenho que ir na frente. Eu não vou deixar que o outro me ultrapasse. Isso que nós temos que trabalhar muito dentro da gente para ir mudando aos poucos. A gente consegue. Portanto, a atitude de humildade deriva da consciência da grandeza de Deus. Quando nós temos noção dessa grandeza, o que Deus representa para nós, sem permitir que nos sintamos donos da verdade. Porque, como nós comentamos antes, nós nos achamos donos da verdade, todos nós, né? A gente quer sempre que a nossa opinião seja aquela aceita pelo outro. Por isso, Joana de Ângeles, naquele livro que nós anunciamos lá, ela prega o diálogo. Ela diz que o diálogo é o principal instrumento de entendimento, de respeito e de concórdia. Hoje quase ninguém quer dialogar. Mas ela diz mais: não entre em área de atrito. Evite o mal aparente a favor do bem real. A favor do bem real. O que ela quer dizer com bem real? O bem real nada mais é do que nós possamos manter a amizade do outro, manter um bom relacionamento, seja em casa, seja com os amigos, que nós possamos cuidar com as nossas ações para não ferir o próximo. Não dormir com raiva. Isso é muito importante. Nós discutimos muitas vezes, perdemos a calma e vamos dormir com raiva. Nada mais nós estamos fazendo do que atrair mais irmãozinhos que estão só esperando aquele momento em que você desliga para estar lhe influenciando ainda mais. Nós temos também, como diz Joana, tratar as nossas feridas, que nós comentamos há pouco. Muitas vezes nós tivemos desilusões no amor, etc., e ficamos feridos, e com isso nós acabamos tratando o mal os outros. Esquecemos desse bem real, né? As nossas frustrações, portanto, que todos nós temos que esquecer e tratar delas. Portanto, a parábola é uma bela explicação de quê? Da lei de amor ao próximo, sem acepção de nação, de religião, de partido, nem qualquer outra distinção. Muitas vezes nós damos muitas desculpas e nos recusamos a ajudar o próximo, como aconteceu na história que Jesus nos conta. Não, eu não posso agora. Eu estou a caminho de casa, eu deixei Deus no templo, então eu não estou pronto para o encontro. Muitas vezes pensamos que nós teremos um preço a pagar, mas nós esquecemos que no futuro, no outro plano, esse preço será nos cobrado em dobro.
Portanto, lembrando com Emmanuel, ele fala da tolerância e diz que é o caminho da paz. E nos lembra, novamente, não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado. Porquanto, se aprendestes a escutar, lembram lá da diferença das duas coisas, já sabes compreender. E irmão José, na psicografia de Bacelli, ele nos lembra: não revides, aprende a escutar o que os outros dizem. Registra na intimidade alheia, registrar a intimidade alheia sem divulgá-la é sinal de grandeza. Muitas vezes alguém nos conta algo em confidência e a gente não vê o momento de passar aquilo adiante. Muitas vezes nós temos esse defeito, né? Ele lembra também: acolhe o desabafo de quem sofre e não censures quem erra. Nós costumamos fazer. A primeira coisa que nós fazemos é bem feito, né? Quem mandou? Devia ser pior. A gente faz isso. Por vezes, saber ouvir é mais importante que saber expressar-se em todos os idiomas. E vai em frente. Oferece ombro amigo ao coração aflito. Todos carecemos de quem nos escute sem nada a dizer. A indiferença aumenta o sofrimento de quem se sente sozinho. Não desconsideres a dor dos semelhantes. A solidariedade nas lágrimas de quem chora equivale a seguro abrigo que se encontra debaixo da tempestade. Um simples sorriso de simpatia e cordialidade pode resgatar uma alma ao abismo. E assim, meus caros, eu dou por encerrado o trabalho de hoje. Que Jesus nos acompanhe. Muito obrigado pela atenção.